Então, gente, bom dia para os R1s que não me conhecem. Eu sou Isabela, sou agora Fellow de Plástica do nosso departamento. Hoje eu fiquei responsável por falar sobre a anatomia das pálpebras e vias lacrimais. Então, para a gente começar, um conceito. O que são as pálpebras, né? São pregas móveis, modificadas, que cobrem a parte anterior do olho. E qual vai ser a função das pálpebras? Vai assegurar proteção mecânica ante agressões do meio externo, vai assegurar a hidratação córneo-conjuntival por conta da distribuição do filme lacrimal e drenagem para as vias lacrimais, e também vai regular a penetração da quantidade de luz que vai entrar no olho. Então, aqui nessa primeira figura, só queria mostrar para vocês a prega palpebral superior, mas eu vou falar dela mais para frente. Aqui a expansão pré-tarsal, aqui a gente tem a dobra palpebral superior, o canto lateral, o canto medial, o sulco nasojugal com a junção pálpebra-bochecha, a prega palpebral inferior. E a gente observar a inclinação aqui do canto do olho, que ela tem essa inclinação, assim, ela não é retinha de um canto ao outro. Então, na posição primária do olhar, a gente vai ter na posição vertical a fenda palpebral, que é essa medida aqui, ó, da borda superior da pálpebra até a borda inferior, que ela mede em torno de 8 a 11 milímetros. A região horizontal, né, da pálpebra, a abertura horizontal da pálpebra, que é do canto lateral ao canto medial, ela mede em torno de 27 a 30 milímetros. A borda palpebral superior, que é a borda aqui, ó, dos cílios, na parte de cima, ela fica 1,5 a 2 milímetros abaixo do limbo corneano aqui. Então, ela tampa o limbo. E a borda palpebral inferior fica aproximadamente 1 milímetro acima do limbo ou tangenciando o limbo. Então, eu vou começar do externo para o interno. A pele é a primeira estrutura que a gente vê das pálpebras. A pele é a pele mais fina do corpo. Ela é composta de 6 a 7 camadas, sendo as camadas granulosa, basal e espinhosa. É um tecido dérmico muito vascularizado, ele é rico em fibras elásticas, mas ele é um tecido pouco aderido, ele tem uma frouxidão do tecido subcutâneo, não tem tecido adiposo e não é aderido à camada muscular. E a prega palpebral superior, ela é a borda superior do tarso, ela é formada pelas aderências da aponeurose do músculo levantador da pálpebra superior e por fibras do septo orbitário. Então, por conta dessas aderências, a região do tarso é que ela vai formar a prega mesmo, o sulcozinho. E a gente tem o espaço pré-tarsal, que eu citei da primeira vez para vocês naquela primeira figura, que é a área acima dos cílios, entre a prega palpebral e a borda superior do tarso. Então, aqui, ó, a gente pode ver nessa figura justamente essas aderências que formam a prega. Tá vendo? Dá uma voltinha. E aqui nessa figura para mostrar o espaço pré-tarsal anterior à prega, entre a borda superior e a prega. Então, na pele a gente também vai ter a prega palpebral inferior, que vai ser a inserção dérmica dos retratores da pálpebra inferior na derme, e essa prega ela vai se situar de 4 a 5 milímetros da margem palpebral inferior, que é essa região aqui, ó, bem abaixo da margem palpebral inferior, assim que termina o tarso. Então, assim que a gente rebate a pele, a gente cai na musculatura orbicular. O músculo orbicular, ele é um músculo estriado esquelético, ele é inervado pelo nervo facial e ele é responsável pelo fechamento, pela protração das pálpebras. E com isso ele vai participar da bomba lacrimal também. Ele é dividido em 3 porções. A primeira porção, que está aqui nessa figura como 1, é a porção orbital. Ela é responsável pelo fechamento voluntário das pálpebras. E a porção pré-septal é a 2, aqui na figura, e a porção pré-tarsal é a 3. E a pré-septal e a pré-tarsal são responsáveis pelo movimento involuntário de fechamento das pálpebras.
Então, o músculo orbicular pré-tarsal ele tem uma importância muito grande para a gente dentro da fisiologia das pálpebras e na plástica ocular. Ele também é conhecido como músculo de Horn. Ele vai envolver o canalículo lacrimal e quando ele envolve e na sua contração, ele promove o que a gente chama a bomba lacrimal e promove uma pressão negativa no saco lacrimal que faz com que a lágrima drene. Então, ele gera uma porção anterior e gera uma porção posterior na região medial, que vai gerar o tendão cantal mediano, que também é conhecido como músculo lacrimal. Ele se insere no nível da crista lacrimal posterior e a outra parte dele vai se inserir mais superficialmente na crista lacrimal anterior também. E essas duas porções revestem o saco lacrimal. Então, aqui é para a gente ver, ó, essa porção aqui e essa porção, tá vendo que tem uma porção anterior e uma posterior, que envolvem aqui ó, o canalículo até o saco lacrimal. E a gente também o músculo pré-tarsal vai gerar o tendão cantal lateral, que ele tem a porção superior e a porção inferior. Aqui. Porção superior, a porção inferior vai gerar o tendão cantal lateral, vai se inserir a 7 milímetros do tubérculo orbitário lateral, que é o tubérculo de Whitney. Nessa foto aqui, ó, a gente consegue, eu ainda vou falar dessas estruturas, mas é só para vocês verem aqui, ó, o tendão cantal medial e aqui o tendão cantal lateral. Aí a porção superior, a porção inferior, e vão inserir aqui na borda lateral do rebordo, que tem uma região de protuberância que a gente conhece como tubérculo de Whitney. Aqui é só para visualizar melhor também essas expansões que eu expliquei para vocês. Aqui a porção anterior, a porção posterior do tendão cantal medial, que vão envolver o saco lacrimal. E aqui, ó, o tendão cantal lateral, e se inserindo no tubérculo orbitário lateral, que é o tubérculo de Whitney. Aí a gente falou já do orbicular. Então, a gente vai rebater o orbicular. Abaixo dele, a gente encontra os músculos retratores da pálpebra superior e os retratores da pálpebra inferior. Vou falar da pálpebra superior primeiro. O primeiro músculo é o músculo levantador da pálpebra superior. Ele é inervado pelo terceiro par. Ele é responsável pela elevação da pálpebra superior. Ele se origina da asa menor do osso esfenoide, acima do anel de Zinn, no ápice orbitário. Ele vai se inserir na superfície superior e anterior da placa tarsal. Ele tem um comprimento total da sua origem até a sua inserção de 56 milímetros. E ele é dividido em porção muscular e porção aponeurótica. Essa divisão se dá pelo ligamento de Whitney, que eu vou mostrar na figura à frente para vocês. A porção posterior é a porção posterior ao Whitney, é a porção muscular, e a porção anterior ao Whitney é a porção aponeurótica. E ele recobre o músculo reto superior por uma face comum. Isso é importante frisar, porque na prova de título eles gostam muito dessa informação. Então, vocês guardem ela. Então, aqui, ó, esse é o músculo levantador da pálpebra superior. Eu falei para vocês, tem o ligamento de Whitney, aqui no meio, que vai dividir posterior em porção muscular do músculo e anterior na porção aponeurótica do músculo. E aqui é só para a gente mostrar essa face comum. Aqui, ó, superior, está o levantador da pálpebra. E aqui está o músculo reto superior. A gente lembrar dessa relação anatômica dos dois. O ligamento de Whitney, ele é uma condensação de colágeno e fibras elásticas da bainha do levantador da pálpebra superior. Ele se situa em torno de 18 a 20 milímetros. Isso varia um pouco de bibliografia, tem gente que fala até 23 milímetros, acima da borda superior do tarso. E ele é o ligamento suspensor da pálpebra superior. Ele dá sustentação à pálpebra e às partes moles do compartimento superior da órbita. E por último, no retrator da pálpebra superior, a gente vai ter o músculo de Miller.
Ele é um músculo inervado por fibras simpáticas. É um músculo liso, diferente do levantador da pálpebra, que é um músculo estriado. Ele tem origem ao nível do ligamento de Whitney, 10 milímetros acima do tarso, e ele é posterior à aponeurose do músculo levantador da pálpebra superior. E ele vai se inserir na borda tarsal superior. Então aqui, ó, você vê, a gente está vendo o ligamento aqui, eles tiraram o levantador da pálpebra superior, e aqui posterior a gente consegue ver o músculo de Miller. Ele também é conhecido como músculo tarsal superior. Agora a gente vai falar dos retratores da pálpebra inferior. A gente vai ter a fáscia capsulopalpebral, que ela é análoga à aponeurose do músculo levantador da pálpebra superior. E ela é formada pela face do músculo reto inferior, e ela vai se fundir anteriormente com a face do músculo oblíquo inferior, gerando e formando o ligamento de Lockwood. Essa parte branquinha aqui embaixo, vocês estão vendo? Essa é a fáscia do cápsula palpebral. É importante a gente saber essa relação dela com o músculo oblíquo inferior. Mais pra frente vou mostrar as bolsas de gordura. Vocês vão ver que o oblíquo inferior ele passa entre as bolsas de gordura. Então, quando a gente vai abordar a pálpebra inferior numa blefara inferior e retirar essas bolsas de gordura, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente pode pegar o músculo oblíquo inferior, causar lesão, o paciente fica com diplopia, e a gente não deseja isso numa cirurgia que é praticamente estética. E a gente tem o músculo tarsal inferior, que ele é análogo ao músculo de Miller. Ele vai situar-se entre a fáscia e a conjuntiva, que é essa partezinha aqui, ó. E aqui, ó, nessa figura, eu trouxe ela para vocês verem todas todas as estruturas que eu falei para vocês. Aqui, ó, a gente consegue ver o músculo tarsal inferior. Aqui a fáscia capsulopalpebral. Aqui está o oblíquo inferior e aqui o músculo reto inferior. Então, a gente rebateu esses retratores e a gente vai cair no septo orbitário, que é um tecido fibroso, lamelar e é originado do periósteo. Superiormente, ele funde-se à aponeurose do músculo levantador da pálpebra superior. Inferiormente, ele vai se fundir à fáscia capsulopalpebral abaixo da borda inferior do tarso. Qual que é a importância do septo orbitário? Ele é uma estrutura de barreira. Ele que vai impedir a disseminação de infecções orbitárias e palpebrais. Aí aqui é o septo orbitário, ele forma esse arco marginal, e aqui o septo orbitário inferior. Mas só uma observação, na verdade o septo, ele está abaixo do músculo. Abaixo do músculo, então o orbicular você tem o septo e depois são os retratores que ela está falando, você falou que está posterior. Então só falar que está anterior, o septo é anterior aos retratores. Na mesma região, né? Ele está anterior. Quando a gente abre o orbicular, a gente vai encontrar o septo. Abrindo o septo, você vai encontrar o elevador, vai encontrar o Miller, né? Então só corrigindo aí essa questão anatômica. Mas pode continuar. E aí a gente tem quando a gente abre o septo, a gente vai ter as bolsas de gordura. Superiormente, a gente vai ter duas bolsas de gordura. A bolsa medial, que ela é uma bolsa de gordura mais esbranquiçada, e a bolsa central, que é uma gordura pré-aponeurótica, e ela é mais amarelada. Então, aqui, ó, essa é a bolsa nasal, né, que é a medial, tem um septo entre as bolsas, e a bolsa adiposa pré-aponeurótica. Tomar cuidado que na pálpebra superior a gente só tem duas bolsas, não tem três. Essa terceira aqui, ó, às vezes tem gente que confunde, isso não é bolsa de gordura, isso é a glândula lacrimal. Na pálpebra inferior, a gente já tem 3 bolsas de gordura. A gente vai ter a bolsa lateral, que é a bolsa temporal, a bolsa central e a bolsa medial. E igual eu tinha falado para vocês antes, aqui, ó, dá pra gente ver direitinho que é o trajeto do músculo oblíquo inferior. Então, ele está passando entre a bolsa central e a bolsa medial. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente aborda essa região.
E outra bolsa de gordura importante para a gente na anatomia das pálpebras é a bolsa de Eisler, que ela é uma bolsa adiposa acessória e ela vai ser um marco anatômico do tubérculo de Whitney. Ela tem, quando a gente vai abordar, fazer um tarsal strip, a gente vai fazer, a gente liga uma tirinha do tarso no tubérculo de Whitney. Então, como é que a gente vai saber se a gente está na altura do tubérculo? A gente consegue ver essa bolsinha de Eisler. Então, aqui, ó, é o tubérculo de Whitney, aqui está a bolsa de Eisler. E o tarso, ele é um tecido fibroelástico, denso. O tarso superior, ele tem em torno de 10 a 12 milímetros de altura no seu centro. E na periferia, ele tem em torno de 3 a 4 milímetros. O tarso inferior, ele é menor, ele tem 4 milímetros de altura. Eles medem em torno de 28 a 30 milímetros de comprimento e tem 1 milímetro de espessura. Lembrar que a altura é diferente, mas a espessura é a mesma. Isso também eles gostam de pegar na prova de título. Outra coisa que é importante, no tarso a gente tem a presença das glândulas de meibômios. Elas são glândulas sebáceas e holócrinas. A gente tem que saber essa classificação delas, que isso também é cobrado. E a quantidade, na pálpebra superior, a gente tem uma quantidade superior de glândulas de meibômios, em torno de 20 a 35. Na pálpebra inferior, de 25 a 28 glândulas. E qual que é a função do tarso? Ele promove a rigidez da pálpebra e ele é responsável pela formação do componente lipídico do filme lacrimal, por conta da presença das glândulas de meibômios. Então, essa daqui é a placa tarsal superior. Ela tem em torno de 10 a 12 milímetros de altura aqui, né? Aí tá vendo que ela tem esse formato arredondado? Então, aqui na periferia, ela é menor. E aqui a placa tarsal inferior, de 3 a 4 milímetros. A conjuntiva reveste o tarso, né? Reveste as pálpebras na região interna do olho. É composta por um epitélio cilíndrico. E a conjuntiva ela vai conter as glândulas lacrimais acessórias, que é Krause e Wolfram, as células caliciformes e as glândulas mucosas, que são as criptas de Henle. As glândulas lacrimais acessórias, na pálpebra superior, tem em torno de 8 a 20 glândulas e na pálpebra inferior, de 6 a 10 glândulas. Aqui nessa figura esquemática é só para a gente visualizar a glândula de Krause, que é a conjuntiva, a glândula de Wolfram, aqui está o tarso. E a margem palpebral, uma estrutura muito importante para a gente é a linha cinzenta, que ela vai delimitar a divisão lamelar, em lamela anterior e lamela posterior. A lamela anterior é o músculo, é o plano músculo cutâneo, que é essa região aqui, ó, que tem a borda dos cílios. A gente vai ter pele e músculo orbicular. No meio aqui é a linha cinzenta. E a lamela posterior é o plano septo tarso conjuntival. A gente tem o septo, o tarso e a conjuntiva. E nessa lamela posterior, a gente tem os orifícios de saída das glândulas de meibômios. E essa linha cinzenta, ela é formada por fibras especializadas do músculo orbicular e ela tem a denominação, nessa topografia específica, de músculo de Riolan. E esse músculo é responsável pelo tônus da oclusão palpebral. A anatomia dos vasos das pálpebras. As pálpebras, arterialmente, elas têm anastomose tanto com ramos da carótida externa quanto carótida interna. Os ramos da carótida externa, né, são a artéria facial, que vai gerar a artéria angular, vai participar da vascularização da superfície da pálpebra na região medial. E a gente tem que entender a anatomia dela e onde que ela passa, porque na dacrocistorrinostomia a gente passa bem pertinho da artéria angular. Na figura eu vou mostrar para vocês. E a gente tem também ramo da carótida externa, a artéria temporal superficial, que vai vascularizar a superfície da pálpebra lateral. E a gente tem a artéria infraorbitária, que vai participar da vascularização da pálpebra inferior.
E os ramos da carótida interna são emitidos via ramos terminais da artéria oftálmica e gerando as artérias lacrimal, frontal, supraorbitária, nasal, dorsal, que também vão participar, gerando essas anastomoses de uma forma geral da vascularização da pálpebra superior. Então, aqui nessa figura eu queria mostrar para vocês a artéria facial, ela gera a artéria angular. Aqui, ó, tá vendo que ela passa bem aqui próximo à fossa lacrimal, né? Então, quando a gente vai abordar o saco lacrimal, a gente tem que tomar cuidado para não pegar ela. A artéria temporal superficial e a artéria infraorbitária. E aí elas geram as anastomoses para vascularizar toda a pálpebra. A drenagem venosa ela é realizada por duas redes, a rede pré-tarsal e a rede profunda. A rede superficial, que é a rede pré-tarsal, ela situa-se entre a pele e o músculo orbicular. Então, na pálpebra superior, vai drenar a veia angular por dentro, a veia oftálmica superior logo em seguida e a veia temporal superficial por fora. E a pálpebra inferior, ela vai ter a drenagem pela veia facial por dentro e pela veia temporal superficial por fora. Já a rede profunda, ela é constituída de duas arcadas periféricas e marginais. Na pálpebra superior, ela vai ser drenada pela veia palpebral superior, depois desemboca na veia oftálmica superior por dentro, e depois na veia lacrimal por fora. E na pálpebra inferior, a gente tem a veia palpebral inferior por dentro e a veia temporal superficial por fora. Aqui, ó, veia infraorbitária, veia facial anterior, a temporal superficial, a veia palpebral superior. Aqui tem a veia palpebral média e inferior e a veia palpebral medial superior. E as outras veias que se anastomosam. A drenagem linfática da pálpebra da região medial vai ser drenada para os linfonodos submandibulares. E a pálpebra lateral vai ser drenada para os linfonodos pré-auriculares. A inervação das pálpebras, ela é feita, a parte sensitiva, por ramos oftálmico e maxilar do trigêmeo. Então, é o primeiro e o segundo ramo do trigêmeo. O ramo oftálmico vai gerar o nervo frontal e várias outras divisões. Vão inervar a região frontal, região periocular temporal e a pálpebra superior. E o nervo maxilar, ele vai ser responsável por inervar a pálpebra inferior e região malar. E a inervação motora é realizada pelo óculo motor, igual eu já tinha citado para vocês na inervação do músculo levantador da pálpebra superior, pelo facial e fibras simpáticas, são no músculo de Miller. Aí aqui, ó, só para vocês verem, o nervo infraorbital, que ele é da segunda divisão do trigêmeo, que é o nervo maxilar. O nervo zigomático facial também é dessa divisão do maxilar. E aqui superior é da primeira divisão, que é do oftálmico. Tem o nervo zigomático temporal, o nervo lacrimal, o supraorbitário, nervo troclear e aqui o infratroclear é da pálpebra inferior. Agora entrando no aparelho lacrimal. Dentro do aparelho lacrimal, a gente vai ter a parte secretora, que é responsável pela formação da lágrima, e as vias lacrimais, que vão ser responsáveis pela drenagem da lágrima. Então, a parte secretora é composta pela glândula lacrimal principal e as glândulas lacrimais acessórias. Então, a glândula lacrimal principal, onde que ela está situada, né? Ela está na região anterolateral da órbita, na fossa lacrimal do osso frontal. E ela é dividida em duas porções, a porção orbitária, que é mais posterior, e a porção palpebral. E ela é dividida nessas duas porções por projeções da aponeurose do músculo levantador da pálpebra superior, conhecido também como asa lateral do músculo levantador da pálpebra superior. Isso também eles gostam muito na prova de título. Na minha prova esse ano caiu justamente essa divisão, falando que ela era dividida pela asa lateral do músculo levantador da pálpebra superior. Ela é uma glândula exócrina, igual eu falei para vocês. A gente tem que saber essa classificação das glândulas. E é importante saber
que ela possui 12 ductos inseridos no fórnice conjuntival superior, sendo que 2 a 5 ductos na porção inferior, que é a porção orbitária, na porção inferior, que é a palpebral, e 6 a 8 na porção superior, que é a orbitária. Importante aqui, a parte superior tem mais ductos que a inferior. Só que é importante lembrar que se a gente lesar a parte inferior, a gente não vai ter drenagem da lágrima, porque os ductos da porção superior, eles passam todos dentro da porção inferior. Então, se a gente lesar a parte palpebral da glândula, a gente já vai criar uma deficiência de produção de lágrima pela glândula lacrimal principal. E a gente tem as glândulas lacrimais acessórias, que eu mostrei para vocês, ficam ali na conjuntiva, Krause e Wolfram. E as vias lacrimais, a parte de drenagem da via lacrimal, né? A gente vai ter os pontos lacrimais, o superior e o inferior, os canalículos inferior e superior, o saco lacrimal e o ducto lacrimonasal. Os pontos lacrimais, eles possuem abertura de 0,2 milímetros, eles estão voltados para o globo ocular e eles são constituídos de epitélio estratificado pavimentoso. Os canalículos lacrimais são compostos o superior e o inferior, eles têm a porção vertical e a porção horizontal, que formam a ampola dos canalículos, são compostos por epitélio estratificado pavimentoso. Tem paciente que só tem o canalículo superior e inferior e já desemboca direto no saco lacrimal. Agora tem pacientes que têm o superior e o inferior, forma o canalículo comum e o canalículo comum que vai desembocar no saco lacrimal. É importante saber essa variação anatômica. O saco lacrimal é uma dilatação da via lacrimal localizada no osso lacrimal. E ele é composto por epitélio bistratificado prismático com células basais. Então, repara que tanto os pontos quanto os canalículos, eles são compostos por epitélio estratificado pavimentoso. O saco já é um epitélio bistratificado prismático. E o ducto lacrimonasal vai ser, depois do saco, desemboca no ducto. Ele tem a parte óssea, que fica dentro do osso, que é composto por 12 milímetros de comprimento, e a intrameatal, que é 5 milímetros. Vai percorrer a parede lateral da mucosa nasal e atravessa o osso maxilar, que é essa parte óssea do ducto. E ele vai desembocar no meato inferior. Essa informação aqui o CBO ama, então tem que guardar também. Aí aqui, a gente consegue ver o ponto lacrimal superior, o ponto lacrimal inferior, o canalículo superior, o canalículo inferior. Aqui nessa figura a gente consegue ver que tem o canalículo comum. Os dois desembocam no canalículo comum, desembocam no saco lacrimal e no ducto nasolacrimal. Aí essa figura eu também quis trazer porque a gente tem válvulas nesse aparelho, nessa via de drenagem. Então aqui, na entradinha do ponto lacrimal, a gente tem a válvula de Foltz. Aqui quando tem o canalículo comum, entre o canalículo superior e inferior, para desembocar no comum, a gente vai ter a de Hutz. Entre o canalículo comum e o saco, a gente vai ter Rosenmiller. Entre o saco e o ducto, a gente vai ter a de Krause. Depois, no meio do ducto, aqui, geralmente é quando passa da porção óssea para a porção meatal, a gente tem Taillefer. E a última e mais importante é a de Hasner, que é uma das responsáveis pela obstrução da via lacrimal no recém-nascido. Geralmente ela é estenosada, ela é imperfurada e ela é responsável pela essa obstrução. Quando a gente vai fazer a sondagem, a gente rompe ela. Aqui só uma figura esquemática que também mostra as válvulas melhor. Aqui mostra uma outra que não tem muita importância para as provas, mas que é a Rodalec, ela fica antes da de Foltz. E a vascularização da via lacrimal vai ficar, as artérias responsáveis vão ser a artéria palpebral medial, a artéria angular e a artéria infraorbital e ramos nasais da esfenopalatina. E a drenagem venosa, a parte superior é pela rede palpebral mesmo e a parte inferior por veias da cavidade nasal. Essas foram as minhas referências. Obrigada.